Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, a minha oração, para que juntos possamos compreender a sua santa e bendita vontade. Venho aqui para transmitir a vocês a palavra de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. Estou trabalhando aqui em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, nós podemos dizer que somos a luz de Deus no mundo. O Senhor Jesus diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então nós temos que realmente transmitir, refletir essa glória de Deus em nossas vidas. Vamos ler aqui que a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. É muito difícil, irmãos, para aqueles que estão transmitindo a palavra de Deus, ensinando, sendo usados por Deus para levar a palavra adiante, tem que ter uma vida de exemplos, tem que ser uma pessoa exemplar, tem que ser uma pessoa que em tudo glorifica o nome do Senhor, para que não haja impedimento. Tem que fazer tudo para que Deus seja glorificado e as pessoas possam também ter um exemplo de vida. Então, as pessoas que anunciam o Evangelho, a palavra nos exorta a permanecer sempre fiéis. Por isso que o apóstolo diz, nós tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, porque a luta é muito grande, irmãos. Se para os irmãos, os irmãos que estão servindo a Deus, já é uma luta muito difícil, para aquele então que está anunciando, a palavra é muito grande. O apóstolo Paulo reclama até com Deus, um tipo de reclamação, não que o fizesse verdadeiramente, mas ele diz que nós, apóstolos, somos como que últimos do mundo e relata as tribulações pelas quais os apóstolos passaram, né? E aqui diz aqui, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Muitas pessoas falam, será que isso é pecado? Se você não pode dar glória a Deus pelo que você está fazendo, isso desagrada a Deus. Então você precisa entender que tudo que vem de Deus, você tem que falar glória a Deus, graças a Deus, obrigado Senhor. Então tudo que você fizer, falar, pensar, que você não pode falar graças a Deus, obrigado Senhor, glória a Deus, você não está agindo corretamente. As pessoas olham somente a aparência, pensam muitas vezes que posso fazer isso, posso fazer aquilo. Dê graças a Deus por tudo. Em tudo devemos dar graças, em tudo sabemos que o Senhor nos guia. Então, em tudo nós sabemos que estamos servindo a Deus. E rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Porque não temos que falar o que não sabemos. Se sabemos, se o Senhor nos revelou, falamos. Se não nos revelou, não falamos. Ninguém sabe tudo. E muitas coisas que o Senhor nos revela, logo mais adiante esquecemos, que o apóstolo Paulo fala, olhamos no espelho, vemos a nossa face, viramos, saímos de perto e logo esquecemos como somos. Então assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Olha só o que o ministro, aquele que está ministrando a palavra, aquele que anuncia a palavra, ele tem que ter um tipo de ousadia aqui, né? E assim eu me recomendo a você. Como que eu posso fazer uma coisa dessa, né? Eu preciso ter plena convicção, certeza e consciência que eu estou fazendo toda a vontade de Deus. Assim, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, estamos vivendo em verdade, estamos fazendo a vontade de Deus, nós nos recomendamos, né? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Precisamos compreender todos os atos que nós fazemos, praticamos. Então, as pessoas, às vezes, fazem coisas no culto, a serviço de Deus, e olha, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, Deus manda fazer isso aqui, cumprir essa ordenança, essa palavra, mas aonde está escrito isso? Você compreendeu exatamente? Muitas coisas a gente faz por costume, né? Já vem de longa data fazendo aquilo, praticando aquelas coisas, aqueles atos, né? E tem todo um sistema religioso à nossa volta, e nós acostumamos com isso e não questionamos. E vamos lá e fazemos tudo, e depois o Senhor Jesus está mandando você pare, questione, veja se isso está correto, onde está ordenado isso,
Por que você está fazendo isso? Então, água benta. Não existe isso na palavra. A palavra nunca falou de água benta, falou de água da vida. A água da vida é o Senhor Jesus, a palavra dele. Nós temos a vida em nós, jorramos água para a vida eterna. Muitas pessoas se alimentam de nós, das nossas palavras, dos nossos atos, de tudo aquilo que fazemos, e somos exemplo, temos que ser exemplo. Não só o pastor, mas todos os membros, todos aqueles que servem a Deus. Tem que ter atos e palavras e obras que glorifiquem a Deus. Então, parar para pensar. Mas isso se eu orar para uma água, ela vai ficar abençoada? Não, Deus abençoa pessoas. Deus quer pessoas. Ele não está preocupado em santificar a água para levar para outra pessoa beber aquela água e ficar curada. Não encontro isso na palavra. Alguém tem fé para fazer isso? Veja bem se não está desagradando a Deus. Veja bem se não está ultrapassando a palavra. Nós não podemos nem passar e nem faltar. Temos que ter a medida certa. Então examine-se bem o homem, né? Como lá em Coríntios está dizendo sobre a ceia. Mas examine-se o homem para ver se está agindo conforme os mandamentos de Deus, né? Nós temos que compreender exatamente tudo aquilo que fazemos. Por que eu faço isso? Por que eu deixo de fazer aquilo? Então nós temos que fazer isso. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja aqui, o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o diabo é o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cega as pessoas que não creem, as pessoas que têm dúvida, ficam duvidando, isso não é verdade, isso é mentira, eu não acredito, acho que... Aí o inimigo vem, acha uma porta aberta, entra no coração da pessoa e cega os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo, imagem de Deus. Cristo não é Deus, Cristo é a imagem de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Como é que é essa reconciliação? Essa reconciliação não se deu então pela lei? Não, está se dando pela graça. E como alguém pode se reconciliar com Deus? Sendo filho de Deus. Para ser filho de Deus, você tem que batizar em nome de Jesus, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim você se torna filho adotivo de Deus. Então você vai se reconciliar com Deus pelo Evangelho de Cristo, à luz do Evangelho da glória de Cristo. Cristo que é a imagem de Deus. Nós não pregamos a nós mesmos, né? Nós anunciamos, aqui fala, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Deus, por amor de Jesus. Veja aqui, que coisa gloriosa, né? Maravilhosa que o apóstolo nos escreveu aqui, sendo exemplo. Ele fala que tem que ser exemplo e ele se recomenda a si mesmo para os irmãos e mostra o exemplo que ele está dando, porque não pregamos a nós mesmos, não estou falando de mim para vocês, estou falando de Jesus, né? Mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós somos servos de vocês em Cristo, por amor de Jesus. Então, aquele apóstolo, o apóstolo dos gentios, que evangelizou o mundo, ele está dizendo assim: eu estou glorificando a Cristo, a Jesus, sendo servo de vocês, servindo a vocês. O que o apóstolo está servindo? Foi lá lavar roupa, fazer comida, lavar o chão? Não é servo desse tipo. Servo, eu sou escravo de Cristo e sirvo a vocês, porque ele me mandou servir. O que o apóstolo está servindo para as pessoas? Está servindo o alimento celestial, como num grande banquete, está trazendo o prato principal, que é a salvação em Jesus Cristo. Está anunciando a salvação em Jesus Cristo, anunciando que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo são verdadeira comida e verdadeira bebida. Está trazendo este manjar glorioso celestial. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, o apóstolo está sendo servo, está servindo com fidelidade. É fiel, é sincero, é amoroso, faz tudo para que as pessoas se alimentem deste manjar celestial e recebam a salvação. O objetivo do Evangelho, daquele que anuncia o Evangelho, é que as pessoas ouçam, guardem no coração a palavra de vida eterna e vivam, e tenham como exemplo aquele que está ensinando, que está falando, que está anunciando. E assim
nós temos mais força, mais vigor para seguir adiante, para servir a Deus. Se você olha para o ministro, para aquela pessoa que está anunciando, uma pessoa falsa, enganosa, adúltera, mentirosa, cheia de defeitos e pecados, defeito todo mundo tem, pecado todo mundo pratica, mas a pessoa que transmite o Evangelho tem que ter uma vida santa, abençoada, uma vida que realmente seja exemplo para os outros. Senão você vai olhar para a pessoa e falar, então quer dizer que pode roubar, que pode enganar, que pode falsificar? Então não pode não, não pode. Se está fazendo isso, é digno de correção. E a palavra manda corrigir aquele que está errado, seja quem for, e fazer com amor. E eu rogo a Deus sempre, que me corrija sempre. Eu não quero andar em erro, porque aquele que está fazendo as coisas erradas, o Evangelho está encoberto, aí o inimigo vem e cega os entendimentos. Nós não queremos ser cegos, nós queremos ter vista. O Senhor abriu a nossa vista, pingou o colírio celestial, e nós enxergamos claramente e sabemos onde está a luz, e no caminho da luz nós seguimos, e assim tem que ser. E a palavra diz, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então veja bem, a palavra está nos dizendo aqui, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, olha o poder, das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Esse Deus resplandeceu, brilhou em nossas vidas, para a iluminação do conhecimento da glória dele. Nós passamos a conhecer a glória de Deus na face do Filho dele, na face de Jesus Cristo. O rosto de Jesus é o que nós vemos através do Evangelho. Esse Deus que resplandeceu em nossas vidas, né? Nós temos que temer esse Deus, porque nós passamos a conhecer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então nós precisamos ser sábios. Eu sou sábio quando eu não quero desagradar a Deus, eu estou agindo com sabedoria. E quanto mais eu vou crescendo no conhecimento, que eu vou aperfeiçoando a minha vida, deixando as coisas de criança, passando a viver como homem, como mulher adultos, fazendo a vontade de Deus, chego ao entendimento que Deus é amor. Todo mundo fala, Deus é amor, mas não entende o que é Deus é amor. Precisa sentir na sua vida, no seu coração, o que é Deus é amor, o que significa Deus é amor. E quando nós entendemos o amor de Deus, o amor lançou fora o temor. Deixamos de ter medo de Deus. Passamos a ter tanto amor que não fazemos mais por temor. Não deixamos de fazer as coisas que desagradam a Deus por temor. Fazemos aquelas que agradam e não fazemos as que não agradam a Deus por amor. Porque Ele nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para que morresse no nosso lugar. Então, é muito glorioso conhecer essas coisas, viver essas coisas. E nós damos graças a Deus por isso, por podermos compreender pelo menos um pouquinho, sentirmos um pouquinho da glória de Deus em nossas vidas. E poder transmitir com sinceridade, com amor, rogando que aqueles que estão ouvindo sintam este mesmo amor, esta mesma presença de Deus em suas vidas, Deus resplandecendo em seus corações e nós vivendo, procurando fazer cada vez mais a vontade deste que mora em nós. E a palavra nos diz aqui para encerrarmos, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se vasos de barro somos nós. Vaso de barro ele é perigoso, ele pode se quebrar, trincar, ele é muito sensível. Precisamos tomar cuidado onde levar, não colocar muita água dentro, e precisa ver o que vai ser feito com esse vaso, porque nós somos esses vasos de barro. Temos toda essa maravilha, toda essa grandeza que nos foi revelada, é colocada nesses vasos de barro que somos nós, nossos corpos, nossas vidas. E somos frágeis, necessitados da misericórdia de Deus continuamente. E isto é muito necessário que seja assim. Às vezes o Senhor nos quebranta um pouco e nós sentimos algumas dores, algumas tribulações, passamos por lutas, por dificuldades, para que nós não nos esqueçamos, somos de barro. Por quê? Porque nesses vasos de barro nós damos glória a Deus, porque tudo vem de Deus e nós não nos gloriamos, como diz a palavra aqui, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. As pessoas olhando para nós falam, esse homem é maravilhoso, esse homem é poderoso. Não, eu sou de barro, tanto quanto você, tanto quanto todo mundo. Eu não tenho nada além
e nada mais e nada menos do que todas as pessoas do mundo. Somente estou buscando a Deus assim como todos devem buscar. E nós, recordando sempre, somos de barro. A excelência da glória de Deus que está em nós é de Deus e não de nós mesmos. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Então nós temos que conhecer a vontade de Deus, deixar que a luz de Deus brilhe em nossa vida e em nossos corações, e assim nós sentimos a presença de Deus continuamente em nossas vidas. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo nos dirija cada vez mais a viver esta verdade. Deus abençoe a todos, a toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.